Olá, minha gente. De volta aqui com vocês para falarmos hoje da lição número 10, a 10ª lição. Já estamos no finalzinho da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o nosso manual de estudos deste trimestre tem por título Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. O nosso comentarista é o Bispo Abner Ferreira, e durante estas 13 lições que nós estudaremos, iremos rever a história de grandes heróis da Bíblia. Heróis que foram resilientes e superaram os desafios em tempos de escassez, em tempos de guerras, de angústias e aflições. E neste 6 de agosto de 2020, estaremos estudando a nossa 10ª lição, que tem por título Atravessando a Crise com Perseverança. E o texto áureo tem por base o versículo 71 do Salmo 119, onde o salmista escreveu assim: Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Noutra versão bíblica, o salmista disse: Foi bom para mim estar aflito. Neste texto, ele confirma o sentimento que ser julgado pelos castigos de Deus não deixa de ser uma experiência proveitosa. Ou seja, ser castigado serve de correção a fim de que se possa dar meia volta e retornar ao ponto ideal mediante a obediência ao Senhor Deus. Através dessas declarações, o salmista manifestou sua convicção de que ele não estava isento da extravagância pecaminosa que infecta toda a humanidade. Pois, caso contrário, a eficácia do castigo de que ele relata, quando diz que foi bom que tivesse sido castigado, teria sido meramente falso. Nenhum de nós, voluntariamente, nos submeteria às admoestações de Deus, até que ele repreenda a nossa regeza natural como se fosse os golpes de um martelo. O salmista afirmou que foi bom, porque a advertência divina serve para evidenciar continuamente o fruto que se alcança através da correção vinda de Deus. Parece amarga. No princípio, pode ter sabor amargo, mas se torna doce como o mel, pois dessa maneira a natureza rebelde do ser humano precisa sentir a dureza da repreensão para aprender os mandamentos. E na verdade aplicada, o Bispo Abner comentou que, mediante as diversas crises enfrentadas durante a vida, o cristão precisa persistir com perseverança no Senhor, a fim de que possa transpô-las para alcançar a vitória. E como textos de referência, o comentarista se baseou nos versículos 8 a 12 do primeiro capítulo do livro de Jó.
E o versículo 8 diz assim: Aí o Senhor Deus disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Em suas vagueações ao redor da terra, Satanás saía para observar as loucuras praticadas pelos seres humanos. Todavia, deve ter notado uma exceção à regra, em meio ao caos generalizado. Jó, segundo as palavras do próprio Deus, era um homem bom e honesto, temente a Deus, procurava não fazer nada que fosse condenável. Satanás estava aflito para evidenciar que sua avaliação a respeito do caráter de Jó era a correta, e não o conceito de Deus. Segundo a visão satânica, Jó não era um homem temente a Deus, mas egoísta, pois se envolvia com a espiritualidade por meros interesses pessoais. Pessoas inocentes podem padecer sofrimentos e realmente sofrem. Nem todas as coisas ruins que ocorrem com o justo podem ser atribuídas à lei moral da colheita, segundo a semeadura. Para algumas pessoas, o sofrimento serve como disciplina e a vida não passa de uma escola. Versículos 9 e 10 do nosso texto de referência diz assim: Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Satanás é o adversário que sente prazer em dificultar a vida do ser humano, embora precise da anuência de Deus. Ele havia observado o comportamento do íntegro Jó, mas não se impressionara com isso. Partiu para a acusação pessoal. Por que Jó era o homem mais rico do Oriente? Ele detinha muitas riquezas e não era perturbado por nada. A bênção de Deus cercava-o por todos os lados. Sua família era bem estruturada e levava uma vida folgada. Jó era um homem poderoso e isso lhe trazia muita fama. Tudo quanto ele colocava às suas mãos prosperava. Suas terras eram férteis e produziam as melhores colheitas. Seu comércio com animais fazia-lhe obter os maiores lucros. Qual ser humano deixaria de louvar ao Senhor Deus, levando uma vida tão regalada? Satanás insistia em alegar que não seria possível espiritualidade desinteressada. A espiritualidade de Jó era mantida por seu egoísmo, pois era um agente que o levava a obter vantagens e riquezas materiais. Satanás quis alegar que o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação, por
por inata incapacidade. Satanás manifestou o seu pior lado, o ceticismo, pois ele sempre demonstrou incredulidade pela bondade humana. Ele levantou a questão e afirmou que o egoísmo era o que motivava a espiritualidade de Jó. Ele não negou que Jó era um modelo de homem bom e honesto, mas quis argumentar com Deus que nada restaria de integridade nele caso Deus tirasse de suas posses as bênçãos que estavam sobre a sua vida. E no versículo 11 está registrado assim: mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O problema do mal não é o foco do livro de Jó, mas a adoração a Deus e a fé desinteressada. É responsabilidade do homem espiritual manter-se fiel a Deus, ainda que passe por momentos de aflições aparentemente insensatos. E no versículo 12, o registro diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O mundo inteiro está sob fortes influências do maligno, que opera suas maldades e colhe seus frutos através de toda espécie de violência e destruição. Todavia, Satanás encontra-se limitado para realizar suas más ações. Ele não tinha autonomia de Deus para ceifar a vida de Jó. O apóstolo Paulo foi assediado por Satanás, por permissão de Deus, para que se mantivesse humilde, conforme ele mesmo disse em sua epístola 2 a Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 e 9. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E a introdução da nossa lição de hoje diz: nesta 10ª lição da nossa revista deste trimestre, estaremos estudando que Jó teve a sua fé em Deus provada ao enfrentar terríveis males que abateram toda a sua família, mas ainda assim ele permaneceu fiel ao Senhor. A história da vida de Jó aconselha-nos que em tudo devemos permanecer fiéis a Deus, independente das circunstâncias.
E o título do tópico número 1: a crise pode chegar a todos. O mundo contemporâneo passa por momentos de insegurança e de grave crise. É certo que Satanás aproveita-se da situação e acaba causando inquietações e momentos de instabilidade socioeconômico, com alto grau de teor de negativismo no ser humano. O isolamento social ocasionado pelo coronavírus desestabiliza nações e ceifa milhares de vidas em todo o globo terrestre. A história da vida de Jó nos faz perceber que o sofrimento humano pode ocorrer de forma inesperada, não avisa quando chega, como também pode atingir a todos, como é o caso do coronavírus. E no subitem 1.1, o título é: existem momentos em que Deus nos prova. Muitos insistem em fazer a pergunta: por que o homem justo passa por sofrimentos? Como suportar tanto padecimento? Existem momentos em que Deus nos prova, assim como provou o justo Jó. Existem momentos em nossa vida que passamos por duras provações. Através da história de vida íntegra de Jó, poderemos recuperar os valores e padrões bíblicos. São eles que, durante as adversidades que nos assolam, vez por outra, nos nortearão e nos servirão de auxílio para que possamos perseverar com confiança na providência divina. E o subitem 1.2, o título é: Deus nunca nos abandona. Vivemos em um mundo onde é comum nos defrontarmos com frustrações e dores de maneira inesperada, sob várias circunstâncias. O sentido do sofrimento humano é a causa de tantas pessoas questionarem sobre a razão de tantas aflições. As dores causadas pelas agruras da vida, pela solidão, levam algumas pessoas a se sentirem abandonadas por Deus. Mesmo enfrentando humilhações, Jó não se afastou da presença de Deus. Enjeitar Deus por causa de suas dores não fazia plano na vida de Jó. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra a Deus. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Mesmo padecendo por causa das frequentes inquietações e as dores que tomavam conta da sua alma, Jó não abriu a sua boca para culpar Deus, mas
alimentou a esperança sobre o cuidado divino por ele. E o título do subitem 1.3 é um livro que retrata o sofrimento humano. O livro de Jó serve para nos esclarecer sobre o sofrimento humano sob várias formas e vertentes. Ele tanto pode atingir a parte física, quanto a emocional, a familiar, a psíquica e a espiritual, tal qual aconteceu com o justo Jó. Muitos estudiosos buscam por respostas a respeito do silêncio de Deus diante do sofrimento de Jó. Até arriscam encontrar uma palavra de consolo para as pessoas que sentem o gosto amargo do sofrimento. A Bíblia diz que Jó foi um homem justo, desviava-se cautelosamente das ações que transgrediam as leis divinas. Sem dúvida alguma, Jó desviava-se da aparência do mal. Ainda assim, como também pode ocorrer com qualquer um de nós, a crise chegou para Jó de maneira avassaladora. A pandemia ocasionada pelo coronavírus, e que até o presente momento ainda assola o mundo, trouxe muito sofrimento para milhares de cristãos. Muitos perderam a vida por contágio do vírus. Diante do que passamos, constatamos que os momentos de crises não escolhem idade, nem sexo, e muito menos classe social. O coronavírus está aí para confirmar que a crise atinge a todos, indistintamente. Os defensores da teologia da prosperidade não tocam nesse assunto. A Bíblia relata sobre a vida de dezenas de personagens que experimentaram o sofrimento e passaram por graves crises durante a vida. Entre eles, podemos citar alguns: Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esther, próprio Jesus, além do apóstolo Paulo. São apenas alguns exemplos bíblicos. E o item 2 tem por título Significativos Exemplos de Fidelidade. Jó foi terrivelmente afligido com as perdas de seus bens patrimoniais. Perdeu de uma só vez os seus 10 filhos que estavam reunidos numa festa familiar, e ainda foi acometido de uma chaga maligna que envolveu todo o seu corpo. Jó não teve outra alternativa. Pegou um caco de telha, sentou-se sobre as cinzas e começou a raspar as feridas abertas, que viraram úlceras, tentando dessa forma aliviar um pouco a dor do seu sofrimento. E como se não bastasse tudo isso,
sua mulher aconselhou-o a amaldiçoar a Deus e dar cabo da própria vida. Seguindo uma linha de pensamento oposto ao sugestionado por sua esposa, Jó chamou-a de louca e permaneceu firme, disposto a perseverar na firme confiança em Deus. E no tópico 2.1, estudaremos sobre o principal alvo de Satanás, a família. Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez. Consequentemente, sua esposa também havia perdido os mesmos 10 filhos. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa de seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Registros do livro de Jó, capítulo 1, versículos 18 e 19. Dúvidas devem ter anuviado a cabeça da mulher de Jó. De que lhe serviria conviver com um marido fiel e íntegro, que se desviava constantemente do mal, se nada pôde fazer para livrar os seus filhos da morte? A mulher de Jó havia presenciado o seu esposo virar madrugadas em oração e consagração para oferecer sacrifícios ao Senhor em prol dos seus filhos. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. A mulher de Jó pôs em questão a sua fé em Deus e o propôs a externar certa revolta, a fim de que pudesse abreviar o seu sofrimento com a chegada da morte. Mesmo assim, sendo sugestionado a fazer tal objeção a Deus, Jó permaneceu firme na sua fé, enfrentando de frente os sofrimentos físicos e emocionais, e nada pôde separá-lo do amor de Deus. Jó nos ensina que, por meio da fé e confiança em Deus, somos capazes de vencer todas as intempéries da vida. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escreveu Salomão em Provérbios, capítulo 23,
versículos 17 e 18. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Também escreveu o sábio Salomão em seu livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 14. A nossa oração é para que o Senhor acrescente a nossa fé e nos dê a mesma estrutura emocional de Jó, a fim de que possamos superar os momentos de crises e não nos desesperarmos. E o subitem 2.2 tem por título: não renuncie à sua integridade. Na hora da dor e do sofrimento, muitos culpam a Deus pelo infortúnio e se afastam. Ao contrário do apóstolo Paulo, que chegou a dizer que se orgulhava por ter as marcas em seu corpo, pelo simples fato de seguir a Cristo. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus, escreveu Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17. De igual modo, Jó colocava o seu foco no amor de Deus e o possuía como bússola para nortear sua vida, com base na justiça e na honestidade. Satanás não se convencera da integridade de Jó e foi acusá-lo diante de Deus. Mas, se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Jó capítulo 1, versículo 11. Todavia, mesmo tendo a família dilacerada com a perda dos seus 10 filhos, Jó manteve-se fiel e temente ao Senhor Deus. Satanás não desistiu do seu intento, mas deu prosseguimento à sua falsa denúncia em relação à fidelidade de Jó. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece? As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Jó capítulo 2, versículos 4 e 5. Contudo, contrapondo-se à falsa acusação de Satanás, Jó não se deixou desencorajar e conservou uma relação harmoniosa com Deus. Foi sua atitude que o tornou vencedor. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças?
Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. E no subitem 2.3, temos por título: Na crise o Senhor continua cuidando dos seus. Ainda que passemos por momentos de crises, não podemos nos esquecer que a vida é um dom de Deus e que a Ele pertencemos. O salmista Davi afirmou que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Ele escreveu: Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Salmo número 31, versículo 15. As promessas de Deus relacionadas a nós se cumprirão nesta terra. Também hão de se cumprir as que se referem à eternidade. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O segredo é permanecermos abrigados no esconderijo do Altíssimo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Salmo número 91, versículo 1. Ainda que em momentos de aflição, tudo nos leve a crer que estejamos atravessando um vale de sombra e morte, que possamos perseverar na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Salmo número 23, versículo 4. E no item 3 desta nossa lição, o título é Servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. Nós podemos ser fracos, fragilizados, mas Deus não é.
Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e esperança. E no subitem 3.1, o título é preciso manter a confiança em Deus. É normal nos tornarmos descontentes com o afloramento das crises. Ninguém melhor do que Jó para ilustrar tudo isso e nos ensinar como nos comportar diante das tristezas e frustrações da vida. Jó conheceu de perto a dor, a aflição de espírito, o abandono da sociedade, a rejeição daqueles que se diziam ser seus amigos. Num momento tão aflitivo de sua vida, mesmo passando por intensos dissabores, Jó manteve inteira confiança em Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó é o grande exemplo de que nenhum ser mortal está imune de passar por crises extremamente difíceis. Ele também nos ensina que devemos buscar pela ajuda de Deus, a fim de alcançarmos uma vida plena de vitória e vencermos. Ao buscarmos pela ajuda de Deus, a fim de alcançarmos uma vida de plena vitória e sairmos vitoriosos diante dos infortúnios da vida. É com Jó que aprendemos que nem as adversidades da vida são capazes de nos separar do amor de Deus. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. E o título do subitem 3.2 é: aquele que confia no Senhor não recua. Mesmo sem entender a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Ele também serve como exemplo de uma pessoa que foi recompensada por permanecer fiel e não afastar-se do Senhor Deus por causa das crises.
sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Outros livros bíblicos citam Jó como referencial de retidão e paciência. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago menciona a resiliência de Jó ao lidar com o sofrimento. A Bíblia faz referência a muitos outros heróis como exemplos de fé e perseverança. Pessoas que superaram as tristezas e frustrações da vida e foram vitoriosas. Jó foi um desses modelos por sua capacidade de superar os momentos de crises. Apagaram incêndios terríveis e poderosos e foram escapados de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Ainda a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 34. O livro de Jó não nos fornece respostas para a razão do sofrimento de um justo, mas nos garante a certeza de que Deus não está indiferente com o que se passa com o ser humano. Também podemos obter a mesma certeza de Jó ao passarmos por momentos de aflições. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Escreveu Jó, capítulo 19, versículo 25. E o subitem 3.3, o título é Preciso ter experiência com Deus. Jó achava que conhecia Deus perfeitamente, mas percebeu que seu conhecimento foi incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter de Deus. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Livro de Jó,
capítulo 42, versículo 5. Jó não conhecia Deus da maneira que acreditava, mas Deus o conhecia completamente e por ele dava bom testemunho. Ao transpassar os momentos de intensa crise, o fim da carreira de Jó superou os seus primeiros 70 anos de vida. Deus virou o cativeiro de Jó, restituiu-lhe em dobro tudo o que havia perdido e viveu mais 70 anos sobre a terra. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Querem Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Livro de Jó, capítulo 42, versículos 10 a 17. Depois de tudo o que lhe acontecera, Jó viveu para ver sua 4ª geração nascer. Pois Deus tinha planos para ele nesta terra. Deus sempre nos presenteia com o melhor. Ele só requer fé e obediência aos seus mandamentos. A vida de Jó é o exemplo de que, depois das tempestades, sempre vem a bonança. E concluindo os nossos estudos desta lição, que reflexão poderemos fazer em torno disso? Nesta 10ª lição deste trimestre, aprendemos que, mesmo vivendo em um contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu projeto de abençoar a vida daqueles que nele confiam. As pessoas que estavam em torno de Jó viam a morte e destruição.
Deus, no entanto, não enxerga as pessoas sob o ângulo da visão humana. Deus vislumbra a vida. E a história de Jó serve-nos de exemplo, ainda hoje, em momentos de isolamento social, pandemia e muita incerteza. Bons estudos e até a próxima semana com a nossa antepenúltima lição da Escola Bíblica Dominical. Se Deus assim o quiser, em nome de Jesus.